Boa tarde, começa mais uma vez o quarto episódio do nosso podcast Fala DDC, onde o tema será Gestão de Sala de Aula, Gestão Escolar em Sala de Aula. Estamos aqui, composto nossa mesa, quem vai presidir é o professor Natanael, os nossos estudantes, a Gabriela, o Ninoel e o Luan, e a nossa convidada especial, linda e maravilhosa, a nossa professora Garleane dos Anjos. Sejam muito bem-vindos e vamos começar o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso podcast será constituído por 3 blocos, sendo cada bloco feito uma pergunta por cada um de nossos estudantes, totalizando, ao final, 9 perguntas. Professora Garleane, poderia nos apresentar um pouco do seu currículo acadêmico? Posso. Eu sou a professora Garleane dos Anjos, estou na educação do estado de Tocantins desde 97, mas oficialmente como concursada desde 2002. Sou formada em Normal Superior pela Universidade Estadual de Tocantins, Unitins, pela Universidade Federal do Tocantins Letras. Sou especialista em coordenação pedagógica e metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura brasileira na educação pública. Muito bom. Agora, vamos dar início ao nosso primeiro bloco, né? A primeira pergunta, que é o tema do nosso podcast Fala DDC, com a nossa aluna Gabriela. O que é gestão na sala de aula? Gestão de sala de aula é um conjunto de estratégias que otimizam o tempo para que todos os alunos possam aprender. E ele vai desde a administração do tempo, a organização do espaço, a explicação do professor e o garantir que todos os envolvidos aprendam com o planejamento de atividades claras e objetivas para que o ensino seja alcançado. Segunda pergunta, nosso aluno Ninoel. Qual o melhor método que pode ser utilizado para aprender a atenção dos estudantes em sala de aula? O melhor método é aquele que você combina com os seus estudantes uma estratégia que facilite o ensino e aprendizado, que vai desde metodologias ativas ao tradicional. Isso vai depender do tema abordado, do objetivo esperado e da clientela que você atinge. Terceira e última pergunta do primeiro bloco, nosso aluno Luan. E as aulas diferenciadas? Até que pontos atividades lúdicas são benéficas ou maléficas para a aprendizagem dos estudantes? As atividades lúdicas, a gente primeiro tem que saber o que são elas. São aquelas que levam interação com jogos, hoje a gente fala muito inteligência artificial, com dinâmicas. Elas são benéficas quando elas são planejadas e são orientadas. E elas são maléficas quando elas não são planejadas e elas passam a ser só uma distração, uma ocupação do tempo. E aí não tem objetivo de aprendizado e assim vira uma verdadeira bagunça dentro da sala de aula. Não estou dizendo que às vezes uma interação ali que gera um certo barulho, burburinho, seja desorganização, não. Quando se tem objetivo e sabe-se o que está acontecendo, de forma organizada e planejada, tem aprendizado. Agora, quando é só distração, só quando é para envolver o tempo, acaba sendo maléfico, porque as crianças e os adolescentes, eles não sabem, e os estudantes em geral, diferenciar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eles precisam de orientação, eles precisam de ensino. E o que é ensino? É ensinar o caminho. Acaba virando uma brincadeira, né? E aí, quando é brincadeira, sem estratégia, sem objetivo, não se aprende nada. Professora, vou fazer uma pergunta. É fácil gestar uma sala de aula? É fácil quando você organiza o seu espaço para aprender. Se você planejar, se você tiver limites claros, né, que a gente faz acordos e combinados, que essas regras, as regras e os combinados, elas sejam respeitadas. Quando você não respeita, que você, quando se está aprendendo, você testa. Né? E os estudantes, eles nos testam. Então, se eu deixo a primeira vez, se eu deixo a segunda, ele vai entender que a terceira eu vou deixar também. E ali eu vou perdendo o caminho, vou perdendo a minha disciplina, vou perdendo a gestão e fica mais complicado ensinar nesse contexto. Muito bem, concordo com você.
Com isso, finalizamos o primeiro bloco e daremos em seguida continuação com o segundo bloco, com a primeira pergunta, Gabriela. Na sua visão, o que acha das atividades fora da sala de aula? São um momento perfeito para novas aprendizagens e novos contextos, desde que eles sejam liderados, organizados e objetivados. Quando eu digo objetivados, ele precisa se ter um objetivo de estar ali. E que essas atividades fora de sala de aula sejam contextos e contextualizados diferentes daquilo que está no livro didático, daquilo que está na proposta curricular, desde que seja acompanhada e verificada depois, porque não tem sentido nenhum eu tirar o meu estudante da sala de aula, levo para uma atividade diferenciada fora da sala de aula e ao final da aula eu não sei o que ele fez lá, né, extra sala de aula. Eu preciso entender que meu aluno ele vai para fora de aula, mas ele vai de forma organizada, de forma planejada, com um roteiro de estudo a ser executado nesse novo ambiente que é de aprendizado. Segunda pergunta. Qual a importância da relação professor-estudante para se obter uma fluidez satisfatória da aula? É extremamente importante. Você não consegue aprender com quem você não tem afetividade e com quem você não confia e com quem não tem domínio de conteúdo. Então, é necessário que a gente tenha uma relação amistosa, de respeito, de afeto, mas prioritariamente também de conhecimentos, porque quando eu ensino com responsabilidade, eu sei delimitar o que eu quero alcançar, aquilo que é pretendido e aquilo que é esperado. E aí eu tenho resultado, o aprendizado do meu aluno. Eu costumo dizer que a gente não aprende num ambiente que ele não está organizado, que esse ambiente não foi planejado, que os conteúdos não foram delimitados e que eu não sei aquilo que é esperado. Então, para que essa relação seja amistosa, precisa ter respeito mútuo. Eu ensino e você aprende. E de repente você me ensina e eu aprendo. É com respeito e responsabilidade que as relações dentro da sala de aula favorecem o ensino e o aprendizado. Terceira pergunta. Como agir em frente à utilização indevida do celular em horário de aula? Primeiro, meu estudante ele precisa ter claro quais são os nossos combinados, né? Eu posso utilizar o celular durante a explicação do professor? Eu posso utilizar o celular durante a execução da atividade? Qual foi o combinado com o professor? Quais são as regras que o ambiente escolar me delimitou? Esses combinados eles foram feitos de forma combinada? Então eu já sei quais são as regras, então eu preciso fazer com que as regras sejam respeitadas. Nas minhas aulas, o celular, tolerância é zero. Eu não permito que o estudante use o celular porque eu não planejei o uso dele. Então, se ele está usando, ele está quebrando uma regra. E aí a gente pode abrir o espaço para debater. Por que eu quero quebrar as regras? Por que eu não quero respeitar as regras? O que eu vim fazer na escola, afinal? Por que o celular está sendo mais importante do que o que o meu professor está aprendendo? Particularmente, eu acredito que você pode usar o celular desde que ele seja planejado, orientado, acompanhado, para você executar uma atividade. Se não for, não tem necessidade alguma de estar, até porque a relação mais importante é a relação professor-estudante. É o que o professor explica e ensina que vai ser cobrado de você, e não o que o celular está abordando ali, que é um jogo, uma distração, uma rede social, que de repente está te prejudicando, e até porque a gente sabe que hoje os celulares eles são preparados para prender a nossa atenção. E ali, né, que se você não sabe quem você vai prestar atenção, se é no conteúdo que está sendo explicado ou se é nos programas artificiais que foram planejados para que você fique preso ali. Excelente. Vamos dar continuidade e seguimos para o nosso terceiro e último bloco. Vamos lá, Gabriela. A leitura é muito importante na vida do ser humano.
No entanto, nem todos possuem o hábito da leitura. Em sua opinião, qual é a forma mais efetiva para estimular a leitura dos estudantes? Primeira coisa, eu preciso gostar de ler. Eu preciso conhecer a literatura que eu indico para o meu estudante. Eu acredito muito em propaganda. Assim como na televisão, na internet, a gente vê o exagero de propagandas, eu preciso também fazer propaganda dos livros, daquilo que eu quero que meus estudantes leiam. Então, como que eu oriento, como que eu indico as leituras para os meus alunos? Primeiro, eu conheço a leitura que eu quero que eles façam. Depois, eu faço uma propaganda parcial, começo a contar, aí eu deixo bem no êxtase, né, da história, daquilo que eu quero, e deixo em aberto, para que eles tenham curiosidade de procurar essa leitura para fazer posteriormente. A leitura ela é importante, a gente faz a nossa leitura em todos os aspectos da nossa vida, mas eu só consigo fazer os vários tipos de leitura quando eu tenho conhecimento. Então eu consigo ler se uma pessoa está feliz ou triste, pelos conhecimentos que eu já adquiri. Eu consigo entender o que as pessoas falam, porque eu já tenho uma leitura, né, de conhecimento de mundo, e eu consigo entender aquilo que o livro me traz, porque eu fui alfabetizado e ensinado a interpretar textos. Então a leitura ela é essencial para a vida humana. E outra coisa, quem não lê ensina o cérebro a não continuar pensando. Então daqui a pouco nós vamos ter as pessoas, né, com demência. Por quê? Porque não habilitou o cérebro a estar em funcionamento. Muito bom. E Noel? Frente ao hábito da sala de aula, quais as dicas de gestão que o CEA nos apresenta para que os estudantes tenham um bom aprendizado? Primeira coisa, que o professor estude e tenha domínio de conteúdo. Depois que ele organize o seu espaço, que ele administre o tempo, que ele facilite um espaço em que todos possam aprender. E quando eu falo todos possam aprender, eu tenho que ver as especificidades da minha sala de aula, como é que cada aluno aprende. Então eu posso fazer de uma aula dialogada um espaço que todos possam aprender. De que forma? Oportunizando para o meu aluno ele ser corresponsável pelo seu aprendizado, que ele possa participar, que ele possa pesquisar esse tema antes, que ele possa interagir comigo fazendo perguntas e respostas, que ele possa de repente dar uma opinião sobre aquilo que ele está aprendendo. Eu digo que eu preciso pensar no tempo, eu preciso pensar no conteúdo, eu preciso pensar na organização do tempo, e eu preciso também pensar nas atividades que serão executadas. E assim eu terei uma boa gestão de sala de aula. Terceira e última pergunta, Luan. Sobre a educação dos tempos atuais e a educação passada, existe algo em comum? As duas ou não têm essa abordagem de educação atual e educação passada? Claro que existe. A relação professor e aluno, ela nunca vai deixar de existir. Então, o que nós temos na educação anterior à nossa? Nós tínhamos uma diminuição da tecnologia. Embora a gente sabe que a tecnologia vai desde o livro didático, da origem do livro didático, da caneta esferográfica, do caderno. Então, na educação anterior à nossa, que é dos meios tecnológicos, nessa aceleração da tecnologia, nós já tínhamos tecnologia, só que era em menor escala. Hoje é uma tecnologia em maior escala que deve ser usada para aprendizado e não para comodidade. Porque o que a gente vê? Os nossos alunos eles estão usando a tecnologia para diversão, entretenimento, menos para aprendizado. Então eu costumo dizer para os meus alunos que nós temos conhecimento ao alcance da mão, mas nós recusamos o conhecimento. Por quê? Porque a gente atribui às IAs, que são as inteligências artificiais, a responsabilidade de conhecimento. E aí eu vou perdendo o senso crítico e o raciocínio lógico, porque daqui a pouco eu não consigo nem raciocinar naquilo que está sendo perguntado, porque é muito mais fácil dar para uma inteligência artificial responder no meu lugar, e eu não vou ter nenhuma responsabilidade com aquilo que é colocado para mim dessa devolução.
O que a gente precisa fazer então na sala de aula? Nós precisamos ser corresponsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas atividades. Eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso responder. Todas as vezes eu vou acertar? Não, mas eu estou ensinando o meu cérebro que é necessário recomeçar todas as vezes que for necessário. E assim eu sou responsável pela minha aprendizagem. Meu professor tem como avaliar aquilo que eu aprendi e aquilo que eu preciso melhorar enquanto estudante, enquanto acadêmico, enquanto pessoa social. E outra coisa, quando nós estamos na sala de aula, a primeira sociedade em massa que a gente vê é a sala de aula. Ali nós temos todo tipo de pessoas. Nós temos pessoas que são esquentadas, temos pessoas que são calmas, tem pessoas que têm facilidade de demonstrar o conhecimento, nós temos pessoas com necessidade de adaptação de aprendizado e nós precisamos respeitar todos, porque a sala de aula é um espaço societário de comum aprendizado. Todos têm o direito de aprender. Se eu entrei na escola, tenho o direito de aprender. E a gente precisa entender também que o professor não é aquele que sabe tudo, é aquele que de repente vai aprender com você. E se tratando de tecnologia, e nós estamos bem atrasados em relação a vocês. Vocês dominam muito mais que nós. E é isso. E assim, professora, quando a gente fala da educação passada, né, ou da forma de educar passada, 30, 40 anos atrás, muitas pessoas já devem ter ouvido ou vivido a questão da palmatória, né? Errava, palmatória, régua de madeira, palmatória, né? Que pode ou deve ter causado muitos bloqueios em muitas pessoas, né? Aí ao redor do mundo, aí, onde esse tipo de metodologia era aplicada, né? E trazendo já para o cenário atual, que você comentou da questão da tecnologia, né? Que está tudo muito rápido, tudo muito avançado, né? O Álvaro Borba, né, ele é dono do canal Meteoro Brasil e ele tem um livro, né, e ele fala assim, a internet é a ferramenta, eu acho que eu até comentei com a Adriana, com a professora Adriana uma vez, a internet é a ferramenta que era para levar, e tem o potencial e era para levar a humanidade a um novo patamar, né, a subir e conseguir criar coisas que a gente nem imaginava, né, porque está todo o acesso na palma da nossa mão, a gente pode conseguir acessar vários conteúdos, vários conhecimentos através daquela ferramenta. De forma diferenciada. E ela está sendo usada para tudo menos isso. Menos para isso. E aí eu acredito nisso. E assim, eu fico observando que a falta do celular para os nossos estudantes é como se fosse uma palmatória, né? Enquanto, na verdade, o celular ele tem que ser agregador, mas no momento certo, né? Na hora propícia. Eu concordo com todas as palavras que a professora Garliani falou. E assim, eu espero que todas as pessoas que nos ouçam, né, através desse podcast, também tenham esse mesmo sentimento, porque o celular ele tem que ser o amigo, tanto dos estudantes quanto do professor, porque é uma ferramenta que vai nos ajudar. Mas será que está acontecendo isso? Mas isso aí é outro assunto que pode ser abordado mais lá na frente, né? Então é isso. Muito obrigada. Eu faço das suas palavras as minhas e espero que todos vocês tenham esse entendimento, esse mesmo sentimento que eu estou tendo. E eu quero agradecer a participação da nossa plateia linda, maravilhosa. Agradecer aos meninos, essa linda menina, né, aos nossos estudantes, ao professor Natanael, ao nosso cameraman que está ali ao fundo, né, muito obrigada, o Jonatas. E é isso, nós finalizamos agora o nosso quarto podcast, Fala DDC. Fala DDC. Coisa, professor? É isso aí, né? Tudo que vocês falaram é de grande valia. Quando você falou da questão a palmatória, né? Tirar o celular é a palmatória de hoje. A gente lembra também lembrei, né, do livro Sociedade do Cansaço, do Han, que hoje nós vivemos as correntes, né? Antigamente os escravos eram acorrentados por grilhões, né? E hoje a gente tem as correntes invisíveis. Né? Mas a educação vai seguir firme e a gente vai conseguir desmistificar muitas coisas ainda e a gente vai avançar muito. Então é isso. Até a próxima. Até a próxima.